A imprensa fazia violentas campanhas contra ele. Em 1890, pressionado pelos magnatas independentes do petróleo, que estavam quase arruinados, o Congresso americano votou em Sherman Antitrust Act. Depois de 20 anos de batalha legal, Rockefeller foi obrigado a dividir a Standard Oil em 34 empresas concorrentes. Apesar desses pequenos contratempos, Rockefeller manteve seu poder, fortuna e influência nos círculos dos magnatas do petróleo. John D. Rockefeller entered the business soon after the discovery of oil at the Drake well. He was an organizational genius and a very ruthless competitor, and that combination was what was needed in this early period. He looked in the industry and he saw chaos, and his accountant's mentality, his accountant's soul, convinced him that he was the one who could impose order on that chaos. Over about 30 years, he moved toward the model of vertical integration, connecting refining to transportation to marketing and finally oil production into the mix. And that did become the model for every major oil-related company in America for the next 50 to 75 years. Com a globalização industrial, o modelo de Rockefeller foi adotado na Europa pela empresa anglo-holandesa, cujo símbolo é uma concha de vieira. Seguir adiante. A Royal Dutch Shell nasceu do encontro de dois aventureiros, Marcus Samuel e Henry Detterding. O primeiro possuía uma empresa de transportes chamada Shell, que, como o nome indica, transportava conchas exóticas da atual Indonésia para a Holanda. O outro dirigia uma pequena empresa de petróleo, a Royal Dutch, que explorava uma jazida perto de Sumatra. Depois de muita luta, os dois decidiram formar uma holding, a Royal Dutch Shell, em 1909. Royal Dutch Shell was one of the first movers in the globalization of the international oil industry. One of the two first movers, really, the European equivalent, if you like, of J.D. Rockefeller's Standard Oil. The most powerful man in this new combination was Henry Detterding. And he was really the equivalent European figure of John D. Rockefeller in the United States. He transformed Royal Dutch Shell into a global oil company before World War I. Logo, a Royal Dutch Shell concorria com a Standard Oil em todas as jazidas do mundo. Na Romênia, por exemplo, na fronteira com os Cárpatos, a antiga exploração artesanal de petróleo passou por uma verdadeira revolução industrial no final do século XIX. Embora existissem muitas outras empresas estrangeiras, a Shell e a Standard Oil controlavam a maior parte do petróleo desse país. No Azerbaijão, na região de Baku, no Mar Cáspio, as grandes empresas travaram uma batalha tão feroz quanto o número de jazidas. Bibi Hebat, um dos primeiros campos gigantes do mundo, começou a ser explorado em 1901. 2.500 anos antes, os fogos eternos de Baku, que se incendiavam inesperadamente, deram origem ao culto persa a Zaratustra. O petróleo de superfície era explorado desde essa época. Em 1875, os irmãos Nobel, em conjunto com as empresas Rothschild e Shell, iniciaram uma exploração mais racional do petróleo. Construíram uma ferrovia e o oleoduto Baku-Bakun no Mar Negro, de onde vinha o óleo de parafina para distribuição na Europa Ocidental. Das lamparinas a óleo aos automóveis. Uma das maiores revoluções nos transportes começou no início do século XX, época em que a lamparina a óleo estava sendo substituída por gás industrializado e depois pela eletricidade. Essa revolução deu ao combustível à base de petróleo o importante papel que tem até hoje.
About the turn of the 20th century, the industry had been a producer of kerosene for lighting and heating purposes. At the same time, in the United States and in Europe, there was an ongoing quest for some form of automobile. Steam engine, electric power, and internal combustion gasoline were among the competitors in the auto industry, and it was not clear by about 1900 what kind of automobile would dominate in the future. The discovery of giant new sources of oil in Texas at Spindletop, later in Oklahoma, Louisiana, the southwestern U.S., assured that oil would be the power source for the automobile industry. Once that was clear, Henry Ford and others geared up to manufacture mass units of automobiles that burned gasoline refined from oil. And by the teens and 20s, the automobile industry and the mass consumption of gasoline became the primary mover in the growth of the petroleum industry. A indústria automobilística, como a indústria petrolífera, nasceu nos Estados Unidos. Ela abalou a rotina dessa nação de pioneiros e a impulsionou para o topo dos países industrializados. O homem por trás dessa revolução era Henry Ford, um jovem fazendeiro de Michigan que gostava de mecânica. Em 1896, ele fabricou à mão seu primeiro carro, que tinha um motor de 4 tempos e 4 cavalos de potência. Ford logo percebeu o potencial inexplorado desse novo meio de transporte, que havia sido até então um objeto de luxo para os ricos. Seu sonho de um automóvel barato e popular ainda era impedido pelo alto custo de fabricação. Conseguiu resolver esse problema ao aplicar os métodos de Charles Taylor em sua fábrica em Detroit. Taylor era um economista e engenheiro que criou uma teoria sobre a organização científica do trabalho industrial. Finalmente, Ford podia realizar seu desejo graças à linha de produção e à divisão do trabalho, que transformavam os operários em máquinas humanas de alta produtividade. Em 1908, iniciou a produção do carro que criara um ano antes, o famoso Modelo T, um Jeep resistente e barato, criado antes da invenção dessa palavra. Em 15 anos, 15 milhões de modelos T foram vendidos em todo o mundo. Ele se transformou no símbolo da civilização do automóvel e provocou o triunfo do combustível à base de petróleo. O advento dos automóveis desencadeou uma intensa competição entre os Estados Unidos e a Europa em todas as áreas de transporte que usavam motores de combustão interna por via aérea, terrestre ou marítima. Os aviões venceram a concorrência dos meios de transporte mais leves que o ar, que eram versões modernas dos antigos balões. A supremacia do carvão recebeu o primeiro golpe quando os motores a diesel, derivado do petróleo, passaram a ser usados em navios. O governo britânico, cujo poder marítimo estava no auge, interessou-se pelo petróleo devido à mudança tecnológica do carvão para o petróleo. Oil became important to the British government early in the 20th century, principally because oil was a much superior fuel to coal for the Royal Navy, and Britain at the time was engaged in a race with Imperial Germany for naval supremacy. That was the principal reason for the British government seeing strategic significance in having oil supplies. A Anglo-Persian Oil Company, atualmente British Petroleum, ou BP, foi o símbolo desse esquema político. A criação dessa empresa em 1901 parece uma história de aventura. No final do século XIX, Jacques de Morgan, um arqueólogo francês que fazia escavações na Pérsia, encontrou sinais de petróleo na fronteira com o Iraque. William Knox D'Arcy, um rico inglês que possuía minas de ouro na Austrália, interessou-se pela descoberta. Depois de o arqueólogo estudar o solo, D'Arcy obteve uma concessão de mineração do Chá da Pérsia, através do grão vizir, em troca de uma pequena soma em moedas de ouro. Petróleo, sangue e guerra.